Sorte. Eu quero contar uma coisa para vocês. Tem gente que fala de sorte, né? Tem gente que parece que tem muita sorte, dá tudo certo na vida da pessoa. Tem gente que tem sorte em acertar as coisas, né? Adivinha. E a gente fala, é sorte, que sorte. Aí tem todo um negócio aí envolvendo a sorte, né? O trevo de 4 folhas ali, o símbolo da sorte, né? O cassino, a pessoa vai lá, arrisca e tal, e a casa sempre ganha, essa é a frase. A pessoa acaba sempre perdendo no final. Mas, às vezes, ganha alguma coisa, e aí a pessoa acha que sorte, eu tenho sorte. Eu vivi uma situação, e eu contei essa história, eu gosto de contar as coisas que aconteceram na minha vida, porque ilustra bem o que a gente passa. Eu vou pedir para o Jean colocar a próxima imagem. Esse aqui foi fantástico, o que aconteceu. Quem aqui já estudou, ou conhece alguém que já foi para um colégio internato? Já estudou no internato? Já estudou 10 anos, ganhou de mim, eu fiquei 9. E também já estudou num colégio interno? 10 anos também. Ó, Jean também? Quantos anos você ficou num colégio interno? Interno 1 ano, mas externo você convivia com o pessoal interno, né? Muito tempo. Uma coisa que é difícil no colégio interno, eu estudei em 5 diferentes. 1 na França, 1 nos Estados Unidos e 3 no Brasil. E o que é difícil para mim, porque é gostoso morar com os amigos, as atividades, esporte. Eu tinha muita coisa para fazer, estudando e morando ali. Mas o cardápio, não é, Jane? O cardápio, porque a comida é boa. Sabe qual é o problema? É que eu fiquei 9 anos. E ela é sempre a mesma. A comida é sempre a mesma. A gente decorava o cardápio, porque ela variava durante a semana. Mas na semana que vem, era igualzinho. Então eu lembrava que toda sexta-feira era macarrão com ovo no almoço. A janta na sexta-feira era a melhor que tinha na semana. Mas tinha assim, aquele cardápio direitinho, a gente sabia já. Imagina, você fica um semestre, 2, 1 ano, 2, 3, 4. Chega uma hora. Então, quando eu estava no ensino médio, que eu era mais novo, eu tinha 15 anos naquela época. Eu fui muito novo para o internato, eu fui com 13 anos. Porque meus pais não me aguentavam mais em casa. Nem eu me aguentava, imagina eles. Aí me mandaram para o internato, porque minha mãe falou assim, ó, ou vai para o internato ou vai para o quartel, para virar gente. Como eu fui para o internato, Deus me livrou do quartel depois, eu não precisei servir no exército. Acho que o internato já me endireitou. Então, me mandaram cedo para o internato. E eu estava com 15 anos, eu lembro que eu tinha com meus amigos, de vez em quando, que eu não tinha dinheiro, a gente era muito estudante, nunca tem dinheiro, né? E naquela época eu não trabalhava mesmo, 15 anos, dependia do meu pai, tinha uns troquinhos lá da mesada. A gente, às vezes, fazia o quê? À noite, fome, pedia uma pizza. Aí vinha o motoboy lá, com a pizza, para a gente comer à noite, para matar aquela vontade de uma coisa diferente. Porque não aguentava aquela comida do colégio. E era uma noite, a gente estava no quarto conversando, eu e meu amigo, da história da coincidência 2 semanas atrás, o Davi. Lembra do Davi lá do Ai Meu Pé, que eu contei a história? Quem não viu, assiste lá no YouTube, está aí, 2 semanas atrás. Estava eu, o Davi, que a gente morava junto, mesmo quarto, um outro amigo, começamos a conversar e falamos assim, cara, a conversa está boa, está legal, está dando uma fome, né? Olhamos no relógio assim, estava tarde, à noite, deu uma fome. Vamos pedir uma pizza? Vamos pedir uma pizza. Só para a gente conversar e comer uma pizza, pedimos uma pizza. Só que a gente não pensou que nós éramos 3. Aí a pizza já veio cortada. Quantos pedaços geralmente vem uma pizza? 8. Veio cortada em 8 pedaços. E a gente conversando, naquela época eu tomava veneno, hoje, graças a Deus, não tomo mais, mas a gente pediu um refrigerante, daquele escurinho, suco de jabuticaba, que é brasileiro sabe, suco de jabuticaba, rótulo vermelho, assim, sabe? Então a gente começou a tomar suco de jabuticaba, eu tomava um copo, dividimos assim, o outro tomava um copo, outro copo, tinha 3 copos assim de plástico, um comeu um pedaço de pizza, outro comeu outro. Quando a gente se deu conta, deu isso aí, ó. O que aconteceu? A gente olhou na caixa de pizza, tinha 2 fatias e sobrou certinho um copo do suco de jabuticaba. Com as bolinhas assim, sabe? Que bate no nariz. Aí a gente olhou e falou, e agora? O que a gente faz? Como que vai dividir? Foi a coisa mais engraçada. Porque a gente falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos sortear. Vamos ver quem tem sorte. Sortear. Aí a gente fez assim, colocamos 3 papeizinhos, 2 escrito pizza, 1 escrito refrigerante, e aí misturamos lá e sorteamos. Eu lembro que eu comi um pedaço de pizza, fiquei feliz, que eu estava com fome ainda.
Só que aí eu olhei para o meu amigo Davi, e eu acho que foi o outro que ficou com o copo do suco de jabuticaba, e a gente ficou rindo dele, né? Falou, você vai ter que assistir a gente comendo a pizza e você vai tomar esse suco aí. E a gente riu, a gente achou aquilo tão engraçado. Moleque, né? O Davi tinha 16, eu tinha 15. Aí a gente falou, cara, que coisa legal. Vamos fazer isso de novo? No outro dia a gente conversando, vamos fazer de novo, só para se divertir? Que foi muito legal esse negócio de sortear, que a gente riu tanto. A hora que o rapaz pegou, e um pegou pizza, e o outro refrigerante, a gente deu tanta risada, falou, vamos fazer de novo, mas vamos fazer de propósito dessa vez. Aí a gente fez o seguinte, mas vamos fazer um negócio bem caprichado. Convidamos os amigos, todo mundo veio no nosso quarto, e já tínhamos pedido a pizza veio. E aí nós éramos 8. Não era para comer a pizza, era só para rir da cara do que não ia comer. Porque a gente fez assim, a gente pegou uma caixa de sapato, pegamos papeizinhos, e cada um, a gente cortou o papelzinho, cada um escreveu o seu nome, adivinha quantas vezes? 8. Eu peguei 8 papeizinhos com o meu nome, dobrei e coloquei na caixa. O outro fez o mesmo. Tinha 64 papeizinhos na caixa. E a gente chacoalhou aquilo e a gente ia sortear. Por quê? Porque é o seguinte, alguém podia comer a pizza sozinho, se tivesse muita sorte. Se tivesse muita sorte, ia comer a pizza sozinho. E os outros iam ficar olhando. A pizza chegou quentinha, estava lá o refrigerante e tal. E a regra era assim, ó, a gente sorteia. E aí, os outros tinham que, antes de sortear o segundo, tinha que todo mundo assistir aquele comendo. Ele comia o pedaço, tomava o refrigerante, aí sorteava o segundo. E a gente ali pensando assim, ó, não é possível. Eu sei que tem 64 nomes ali, mas o meu tem 8. Não é possível que não vai sair pelo menos 1 ou 2. Tem 8, né? E aí a gente fez. E o negócio foi engraçado. E foi indo. E aí um comeu, 2, não repetiu, 3, 4, 5. E eu comecei a ficar preocupado. A pizza já estava fria. Eu paguei, todo mundo pagou, né? Um pouquinho. E eu falei, será que eu não vou comer? De repente, no 6º, repetiu. Aí foi a hora que a gente riu. Por quê? Porque alguém já ia ficar sem. Alguém ia ficar sem comer. E aquele ali já comeu frio um pedaço, mas feliz da vida, porque eu estou no lucro, eu tenho sorte, eu comi 2. Alguém vai ficar sem. Eu fui o 7º. Comi o penúltimo pedaço. Mas eu fiquei feliz, estava frio, não estava nem aí. Eu paguei e comi o meu. Aí alguém, eu não lembro quem, ficou sem. A gente achou aquilo tão divertido, tão engraçado. Coloca a próxima imagem, já, por favor. Eu achei isso aqui online. Tem uma lanchonete pizzaria no Brasil chamada Barriga Feliz. Mas esse nome é nosso, que a gente que inventou. A gente falou assim, agora a gente criou aqui no dormitório, no colégio interno, a gente criou o Barriga Feliz. Era assim. O pessoal falava, e aí, vai ter barriga feliz hoje? Vai ter barriga feliz hoje? Hoje tem, pode ir todo mundo lá no quarto que hoje tem barriga feliz, que era o sorteio da pizza. Aí a gente foi tornando a coisa mais complexa. Chegou no outro dia, veio lá 8. Hoje a gente vai pedir 2 pizzas. Aí pedimos 2 pizzas. E veio aquelas pizzas quentinhas, cheirosas. Aí quantos nomes tinha na caixinha? Tinha 16 fatias. Tinha 16, meu nome, 16 vezes. Quantos papeizinhos tinha lá? 64 vezes 2? 128. Era papelzinho que não acabava mais, né? 128. Mas tem 16, meu. Não vai sair? Claro que vai sair. Vai sair uns 5, pelo menos, né? A gente é otimista. E aí começamos. E aí foi indo. E aí repetia e tal. E o meu não saía. Até que saiu um, eu comi. Aquele dia foi o último dia do Barriga Feliz para mim. Não participei mais, porque eu paguei por 2, comi 1. Eu já saí no prejuízo. Eu comi, pelo menos eu comi. Mas se eu comi 1, né? E paguei 2, teve gente que comeu 2, 3 pedaços. Teve gente que saiu sem comer. Eu lembro que tinha um rapaz que coincidentemente, era um baiano. Eu não lembro nem o nome dele. Eu sei que a gente chamava ele de baiano. O baiano ficou sem comer. Ele que foi o sortudo. A gente riu tanto do baiano, o baiano ficou com raiva, nunca mais participou do Barriga Feliz também. Que ele pagou por 2, não comeu nenhum. Alguém comeu os 2 pedaços dele. Aí o pessoal continuou. E eu era um dos fundadores, né, criadores do Barriga Feliz, aí eu não comi mais.
E o pessoal continuou brincando. Eu ouvi à noite lá, e eu lembro que aquilo continuou mais algumas semanas, até que, uma noite, aconteceu um fato que acabou. Nunca mais teve barriga feliz. Eles fizeram com uma pizza no quarto de um colega, estavam lá os 8, e um sortudo comeu 7 pedaços. E um outro comeu um pedaço, ou seja, tinha 6 que saíram decepcionados. Nunca mais ninguém quis participar. Falou, não, muita sorte, né? O rapaz comeu 7 pedaços da pizza e os outros assistindo ele comer. Então, aquilo ali foi assim, divertido, coisa que moleque inventa, né? Moleque no internato não tem o que fazer. Ainda mais naquele tempo. No meu tempo mal tinha computador. A gente não tinha. Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada no internato. A gente jogava bola, aí inventava criatividade, né? Ó, tá a dica aí. Cadê a Michele? Você tem filhos? Qual a idade deles? 5 e 6. Então, não deixa eles, telefone, computador, tela, tira essas coisas aí, para eles terem criatividade. Faz assim para eles fazerem quebra-cabeça, brincar com o carrinho, com as coisas, que isso desenvolve, não é? Desenvolve a criatividade. Ó. Como que ia inventar um negócio desse do Barriga Feliz, se tivesse, né, todo mundo com o seu telefone lá, assim, ó. Então, a gente desenvolve a criatividade. Sorte. Isso aí me fez pensar. Como que é interessante, né? Sorteio. Mas é um acaso. Aconteceu. Ninguém não pode dizer assim, eu tenho sorte, manipulou as coisas. Não, aconteceu. O papelzinho saiu, os nomes ali. Às vezes a gente olha para a Bíblia, tem história na Bíblia, que se a pessoa não tem fé, ela não crê em milagre, aí ela fala assim, não, isso aí foi muita sorte. E tem uma história aqui, que eu acho assim, se a gente não entende quem é a pessoa, o caráter da pessoa, o que Deus estava querendo com ela, a gente pode pensar, esse teve muita sorte, o sucesso dele foi fruto da sorte. Quer ver? Era adolescente, apareceu uma situação, e ele conseguiu ser perfeito naquilo que ele fez. Resultado, virou rei em Israel. De quem que eu estou falando? Davi. Que sorte, hein? Ele acertar aquela pedra. Se ele não acerta. Aí todo mundo ia falar, que azar. Que azar do Davi, não acertou. Muita sorte, acertou onde? Bem no alvo, né? Bem no meio da testa do Golias. Muita sorte. Será que foi sorte? Olha que interessante. Deus vê o coração. A gente olha o exterior. E aí tem aquela frase no Brasil, que a gente fala assim, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, né? Porque a gente olha por fora. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Deus olha o coração. Quem em Israel ia olhar para um menino, devia ter entre 15 e 17 anos de idade. Pensa nisso. 15 e 17 anos de idade. Não era alto, era ruivo, era bonito. Mas quem ia dizer que aquele menino tinha mais coragem que qualquer um no país? Quem ia dizer que aquele menino tinha mais liderança que o próprio rei? Quem ia dizer que aquele menino tinha mais fé que o sacerdote? Quem ia dizer que aquele menino seria capaz de fazer o que ele fez? Ninguém podia imaginar. Deus, sabendo disso, ele faz tudo direitinho, né? Na hora certa, do jeito certo. Ele falou, eu vou revelar quem Davi é. E agora, quando ele ainda é um menino, aí com 15 a 17 anos de idade, todo mundo vai ver quem é Davi. Porque só eu sei quem ele é. Por quê? Porque ninguém via o que ele ficava fazendo no momento que ele estava pastoreando as ovelhas lá. Deus via. Vamos pensando na gente. Você ora, ninguém está vendo. Deus vê. Você gasta tempo estudando a Bíblia, ninguém vê. Deus vê. Você se coloca de joelho na madrugada, clama a Deus, busca, ninguém está vendo. Deus vê. Ele sabe. Deus via Davi. Davi não era um menino de estar lá cuidando das ovelhas, jogando tempo fora. Ele não pegava o matinho, colocava assim e ficava olhando nuvem. Aquela ali parece com o rei Saul. Não, ele ocupava o tempo. O que ele fazia?
ele tinha uma coisa chamada funda, que é um estilingue diferente, né? Coloca a pedra e ele ficava praticando, ele ficava treinando. Para quê? Não sei. Mas se precisar, eu sou fera nisso aqui, eu sou expert. Ele ficava praticando, ele ficava treinando. Ele cuidava das ovelhas. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem um livro da tradição judaica chamado Mishnah. Mishnah é uma coleção de tradições verbais, ou seja, os antepassados iam contando essas histórias até que chegou um momento que eles escreveram esse livro com essas histórias que vinham dos antigos. Entre essas histórias do Mishnah, conta a história do rei Davi. Diz que ele, quando era pastor de ovelhas, ele era um excelente pastor. Ele cuidava das ovelhas muito bem. E lá no Mishnah, a gente não sabe se é tradição só, se é verdade ou não, é possível que seja. Mas lá diz assim, Deus escolheu ele para ser rei porque Deus sabia que ele ia ser um rei justo e bom, pela maneira que ele cuidava das ovelhas. Lá diz que ele, de manhã, abriu o curral para as ovelhas saírem para pastar. Ele só deixava sair os filhotinhos, os cordeirinhos. Por quê? Porque não ia ter disputa com as mais velhas e maiores. Elas iam comer à vontade o quanto queriam. E a grama, relva, estava mais macia, molinha. Era mais fácil para elas. Depois que os cordeirinhos já estavam satisfeitos, aí ele vinha, só chamava as ovelhas mais velhas. Aí as mais velhas vinham, comiam, depois que elas estavam... Aí ele deixava o resto do rebanho, as jovens. E lá no Mishnah, por que Davi ia ser um rei, equilibrado, né? Dava bem das ovelhas, tá? Parece que está acabando a bateria do microfone. Está falhando. Se tiver um outro, não sei se eu pego. Acabou. Vamos esperar ele colocar aqui. Tá ligado? Alô, alô? Estão ouvindo? Enquanto isso, ele está colocando a bateria lá. Então, quando Samuel chegou na casa do... É filho da Ruth ou é neto da Ruth? Neto da Ruth, né? Neto da Ruth, o Jessé. Neto da Ruth. Vamos ver se está funcionando aqui. Alô? Opa, que bom. Quando ele chega lá, Samuel, Deus falou para ele, você vai ungir um novo rei. Não fala para ninguém, senão Saul vai cortar a sua cabeça, Samuel. Ele chega lá, Jessé, você tem muitos filhos, né? Tenho. Traz aí os seus filhos, que eu preciso vê-los. Aí, quantos homens estavam lá? Um do lado do outro? 7. Ele olha para o mais velho, Samuel olhou, bela viola. Falou, esse é o novo rei. Alto, forte, bonito, inteligente. É esse aí. Senhor, estou pronto. Vou ungir. Deus falou, Samuel, esse aí não. Ele falou, então só pode ser o segundo, que o segundo, alto, forte, bonito, inteligente, olha ali. Deus falou, Aí ele foi terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Aí falou, nenhum deles, Senhor? Nenhum deles. Aí ele olhou para o Jessé e falou assim, tem coisa errada, porque Deus não falha. Ele falou, você vai ungir o filho do Jessé. Viu 7, não é nenhum deles? Jessé, você tem mais um filho? Não estou sabendo? É mesmo. Esqueceram, né? Tem mais um, é o mais novinho aí, tá lá cuidando das ovelhas. Está trabalhando. Manda trazer. Aí foram chamar o Davi, e aí Samuel pensando, né? 7 homens em casa. Só tem um trabalhando, o mais novo. É isso que Deus foi chamar, o que trabalha, né? Os que estão em casa lá no PlayStation, o que estão fazendo lá? Estão fazendo nada, lavando a louça da mãe, não estão limpando o chão, não era. Né? Está parecendo, fala até baixo, está parecendo um povo aí que a gente olha aqui em Bruxelas, que os homens ficam conversando na rua, nas esquinas, enquanto as mulheres estão trabalhando. Elas estão limpando a casa, levam filho para a escola, faz tudo, e os homens ficam na esquina batendo papo. Vocês já viram?
umas becas brancas assim até o chão. Esse povo aí. Não, o Davi estava trabalhando. Deus mandou chamar para ungir, para ser rei. Olha, quer ser chamado por Deus? Esteja em atividade. Porque Deus não chama preguiçoso. Deus não chama quem está de braço cruzado. Deus não chama quem está parado. Elias, esse é um dos maiores exemplos. Elias, Deus falou para ele: Elias, você cumpriu sua missão, coisa linda que você fez. Ó, vou te levar, você vai vir para cá. Mas vamos achar um substituto para você. Eliseu. Aí ele vai atrás do Eliseu. O que Eliseu estava fazendo? Na hora. Estava fazendo o quê? Arando a terra. Estava trabalhando. Elias falou: Eliseu, preciso falar com você. Dá não, estou trabalhando. Pode que eu terminar. Não, foi Deus que mandou. Opa. Aí ele parou, ouviu, sacrificou os bois, falou: mudei de função agora. Como eu não vou arar mais, já matou os bois, não volto mais para o arado. E se tornou um profeta igual a Elias? Igual a Elias? Maior. Porque ele ainda pediu: me dá uma porção dobrada do teu espírito. Estava trabalhando. A gente tem que estar envolvido com alguma coisa. Não adianta orar: Senhor, Davi podia sonhar, né? Igual José, sonhador. Imagina eu um dia ser rei, um dia eu isso, eu aquilo, eu matar gigante, e lá de braço cruzado. Não, Davi estava trabalhando, ele estava treinando, estava lá expert em alguma coisa, estava preparado, e se preparando. E aí o que aconteceu? Vamos ver o texto bíblico de hoje. Olha o que diz aí. Coloca lá para a gente, Jean. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. 1 Samuel 16, 13. Na frente dos irmãos, ele derramou o óleo na cabeça de Davi e ungiu ele. E vida que segue. Davi voltou a fazer o quê? Pastor de ovelha. Está lá, pastor de ovelha. E os irmãos continuaram na vida deles. Ninguém sabia o que ia acontecer com aquela unção. Uma coisa é certa. Davi agora estava com o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus, na hora que ungiu, apoderou dele. O que é sorte? O que é sorte? Sorte é uma coisa muito interessante. Tem uma definição, coloca lá para a gente. Por favor, já. Olha o que diz aqui. Sorte. A sorte, no português, né? Substantivo feminino. Olha só. Uma definição. Força força invencível é que se atribuem o rumo e os diversos acontecimentos da vida. Destino, fado. Quem não sabe o que é fado, que os portugueses gostam tanto, é a sorte. 2, modo como algo alguém termina. Termo, fim, destino. Qual foi a sorte daquela situação, daquela pessoa? Né? Agora, tem uma definição de um filósofo romano. Estamos falando lá, não lembro que século que foi, segundo século. Estamos falando de 1800 anos atrás, Sêneca. Ele falou uma coisa muito interessante, uma definição de sorte. Porque a gente pensa em sorte, é acaso, acontece. Não, para o Sêneca, que é um filósofo, ele diz que sorte é outra coisa. Olha a definição do Sêneca. Sorte é o que acontece quando o preparo encontra a oportunidade. Todo mundo acha que sorte, mas ele, segundo Sêneca, foi o preparo, encontrou a oportunidade, e aí acontece uma coisa que a gente fala assim: que sorte. Eu ouvi uns filósofos modernos de hoje em dia dizendo o seguinte, que dá para acrescentar uma coisa a mais aí nessa frase, que é muito boa. Sorte é preparo que encontra a oportunidade mais ação. Porque não adianta a pessoa estar preparada, ter oportunidade e deixar passar. Tem que agir, tem que ter ação, tem que fazer alguma coisa. Foi o que aconteceu com Davi. Foi o que aconteceu com ele. Davi tinha preparo? Tinha. Ele não ficava de bobeira. Ele trabalhava e ele estava se tornando um expert. Ele desenvolveu coragem, que ele ia precisar muito e ele não sabia, a vida toda. O que ele disse depois que ele enfrentou, quando estava cuidando das ovelhas? Um urso e um leão. Imagine isso.
Você defender um rebanho de um urso e outra vez de um leão. Haja coragem. Ele era corajoso. E ele sabia lutar. Era um garoto, era um menino. Não tinha outro em Israel como ele. Então ele se preparou na coragem, na capacidade, no dom, no talento, a funda. Talvez ele espantou leão e urso foi com pedrada mesmo. Olha, uma pedrada numa funda deve doer muito. Porque aquilo gira numa velocidade incrível. A hora que a pedra sai, é como um tiro. Imagina, acertou um urso ou um leão com aquilo, vai embora. Ele acha que deve doer mais que uma picada de um marimbondo. Então, ele sabia defender. E aí veio a oportunidade. E ele soube reconhecer a oportunidade. A oportunidade foi o dia que o pai dele promoveu ele de pastor de ovelha para Uber Eats. Não tem o Uber Eats que a gente vê aí na rua? Né? O pai dele veio com um quadradinho assim, ó, comida estava dentro, e falou, sobe no jumento, colocou nas costas, e lá foi ele entregar comida para os irmãos, que estava começando a guerra com os filisteus. Apareceu um gigantão lá chamado Golias, 40 dias, dizendo assim, ó, quem lutar comigo e vencer, ó, filisteus aqui, todo mundo vai ser escravo de vocês. Só que se eu ganhar, aí vocês vão ser escravos nossos. Ninguém tinha coragem lá, ninguém. Chega o Davi, pequenininho, foi entregando as marmitinhas para os irmãos, todos mais velhos, né, todos fortes, corajosos, todo mundo com armadura. Foi entregando para eles assim, o que está acontecendo aí? O que está vendo? Não estou sabendo. Ele falou, como que não está sabendo? Ó, os filisteus estão aí, estão aqui há tantos dias, e o Golias, o gigante ali, é o poderoso. Tá para ser enfrentado. Quem enfrentar ele... Se vencer, eles vão ser escravos nossos. Mas se perder... Mas ninguém tem coragem. A gente não é bobo, olha o tamanho dele. E o Davi, que enfrentou leão e urso, olhou para aquele gigante e falou... Falou aquilo que baixinho fala. O que baixinho fala? Baixinho olha para o grandão e fala assim, ó, pode ver. Você é um só, não é dois. Eu te quebro no meio. Isso é um só, não é dois. O baixinho confiante é assim. O Davi olhou e falou, pode ser gigante, mas é um só. Eu derrubo ele, só preciso de uma pedra. E aí ele foi lá conversar com o rei Saul, falou, eu vou. Pôs a armadura, não deu certo. O Saul falou, não, pai, você vai morrer. Não, que bobagem, você não vai fazer isso não. E aí, mas ninguém tinha coragem, ninguém ia. O Davi, expert, preparado, corajoso, né? Viu a oportunidade, porque segundo Cláudio Duarte, né, que eu acho tão interessante o jeito que ele conta essa história, ele olhou e falou assim, quem matar o gigante ganha o quê? Tem que saber, né? Não vou fazer o trabalho de graça. Ninguém está querendo fazer o trabalho sujo aí, eu vou fazer, o que vai ganhar? Aí já falaram para ele, o rei tinha avisado, ó, quem lutar com Golias e vencer, primeiro, fica rico. O Davi falou, esse negócio de dinheiro é bom, eu queria ter mais. Né? Não vou precisar ficar entregando comida mais. O que mais? Vai casar com a filha do rei. Segundo Cláudio Duarte, é japonesinha. Porque o nome dela é Mikau. Então, é japonesinha. Então, fica rico, casa com a japonesinha Mikau, e nunca mais a casa dele vai ter que pagar imposto. Falou, o quê? Vou ganhar, nem vou ter que perder. Né? Ganha e não vai perder. Fica rico, não paga imposto e casa com a filha do rei. Isso é mudar de vida, oportunidade. Aí o Davi, preparado, corajoso, viu a oportunidade, mas não deixou escapar. Não deixou passar. Falou, vou agir. Foi lá. Vai no riachinho, quantas pedrinhas ele pegou? Aí é o Rodrigo Silva. Não é o Cláudio Duarte, Rodrigo Silva. Já viram o Rodrigo Silva falando? Por que ele pegou 5 pedrinhas? Tem gente que pensa assim, vai que eu erro. Tem que ter munição de reserva. Não foi isso. Se a gente vai lá no livro de Reis, Samuel, onde está descrevendo a história, lá dá o nome dos 4 irmãos do Golias. Era Golias e 4 irmãos, eram 5 gigantes. Esse baixinho era invocado. Que ele foi lá e falou assim, é hoje que eu acabo com 5. Pegou 5 pedrinhas e falou,
primeiro vem o Golias, eu acabo com ele. Aí eu imagino que os irmãos dele vão vir, pois eu vou ter uma pedra para cada um. Ele foi com as 5 pedrinhas para pegar os 5 gigantes. E lá vai ele com aquela coragem toda. Imagina só, eu não sei se eu teria essa coragem. Bom, mas o Davi tinha um preparo. Ele tinha fé e confiança em Deus, além de todo o resto. Ele foi sem medo. Sem medo. Porque a palavra de Deus diz assim, 1 João 4,18, diz assim, aquele que tem o amor lança fora todo medo. Mas no verso 8 fala que Deus é amor. Então quem tem Deus lança fora todo medo. Davi tinha Deus. Deus e medo são 2 palavras que não entram na mesma frase. Deus e medo não entram na mesma frase. Não tem como. A pessoa que tem Deus não tem medo. Ele foi com a coragem. E aí eu gosto que o Cláudio Duarte fala, né? Que Deus olhando lá de cima, Davi, o que você está fazendo, rapaz? Está doido? Ungir você para ser rei. Não é para matar gigante. Aí Deus está lá assim olhando e vai morrer. Vai morrer. Vai resolver matar gigante. Ungiu para ser rei, não foi para matar gigante. E aí lá vai o Davi. E o Golias faz o quê? Está de brincadeira comigo. Está achando que eu sou um cachorro? Vocês me mandam um menino sem armadura, sem espada, sem escudo, com pedra. Vocês estão achando que eu sou o quê? Aí começou a rir e debochar do menino de Israel e do Deus de Israel. E Davi, aí ele ficou doido. Não, você pode falar de mim, você pode falar de Israel, mas vir falar do meu Deus, você não sabe com que você está mexendo. Aí Davi falou, você vem aí com lança, espada, escudo, eu vou a você em nome do Senhor dos exércitos, nosso Deus, o Criador. E aí nessa hora, acabou por Golias. E aí Golias perdeu. Porque Deus lá em cima, diz o Cláudio Duarte, né? Que o anjo chegou para ele e falou assim, aquele rapazinho que o senhor ungiu, foi lá diante do gigante. Ele falou, estou sabendo, vai morrer, né? Ele falou, mas é que ele chegou lá e falou que está indo no teu nome. Aí Deus fala para o anjo, ele falou isso? Falou, está indo no teu nome. Então, não morre não. Não morre não. Não tem como, está indo no meu nome. Já falou para os anjos aí, manda fazer um caixão maior, bem grandão, porque hoje gigante morre. Hoje gigante morre. Davi vai em nome do Senhor. E não foi sorte, não foi sorte a pedra acertar a testa do Golias. Foi preparo espiritual, preparo físico, preparo acadêmico, que juntou com a oportunidade e a ação. E o resultado não podia ser outro. Então não foi sorte. Deus tinha um plano para Davi. E naquela hora que aquela pedra acertou a testa do gigante, ele caiu, Israel inteiro descobriu o que só Deus sabia. Todo mundo olhou e falou, rapaz, esse Davi é fantástico. Acho que é ele que devia ser rei, não Saul. Todo mundo. E Deus lá de cima olhando assim, falou assim, eu já sabia. Eu já sabia, vocês que não sabiam. Eu falei que eu ia revelar para vocês, está aí. Agora se todo mundo sabe. Quem que é o corajoso em Israel? Quem que é o preparado? Quem tem fé? Quer saber uma coisa? Eu já ungi ele. Eu já ungi. Porque eu já sabia. Os irmãos dele, os 7, devem ter ficado pensando naquele dia. Samuel está doido. Está gagá. Está velhinho. O que vem ungir Davi? Olha, nós aqui 7, vai ungir Davi. Naquele momento, eles pararam e pensaram. Samuel sabia o que estava fazendo. Foi Deus mesmo que mandou. E aí Saul ficou doido, e o resto da história a gente sabe. Porque as mulheres começaram a cantar depois disso. Né? Saíam cantando na rua. Não, Saul é guerreiro, Saul é bom, matou 1000. Mas Davi matou 10.000. Ou seja, você é homem forte, mas aquele ali é 10 vezes mais que você. E aí o Saul não aguentou. Né? Os ciúmes, a inveja, tudo aquilo foi destruindo e consumindo ele, que levou ele para a ruína. Mas Davi quando que ele construiu isso? Você que é jovem, você que tem filhos, é na juventude que ele decidiu. Ele não esperou chegar na
fase mais adulta, né? E ser idoso para criar vergonha na cara, agora eu vou buscar Deus. Quando era jovem, ele já tinha decidido. E Deus falou, eu vou fazer da tua vida um sucesso. E ele já tinha escolhido. As escolhas que a gente faz determinam a nossa vida. Mas nunca é tarde, nunca é tarde. Porque Davi tem uma história que começou quando ele era jovenzinho. E Moisés? Quantos anos Moisés tinha quando Deus falou, agora eu quero que você vá lá fazer uma missão para mim? Quantos anos Moisés tinha? 80. Moisés estava com 80. Ele já pensou, já pendurei a chuteira, para mim já acabou, não tem mais jeito. Deus falou, está começando agora. Você está com 80? Foi até os 120. 40 anos fazendo um trabalho maravilhoso. Ganhou um prêmio que nem Davi ganhou. Que ele está com Elias lá e com Enoque, né? Moisés foi embora. Então nunca é tarde. A gente tem que olhar para a vida de Davi e pensar, Davi tomou as decisões certas, se preparou, quando ninguém estava vendo. Eu tenho feito isso. Você tem feito isso? Eu faço coisas que ninguém sabe. Meu preparo ninguém vê. É na madrugada. É na oração. É na leitura da Bíblia. Deus está vendo. Como eu vim aqui essa semana, eu contei para vocês, podia não ter contado, mas Deus sabia. O que eu estou fazendo? Orando, buscando. Ele vê. Ele vê. Vale a pena? Ah, vale. Porque Deus é justiça. E Ele não deixa nada passar. Tudo que nós fazemos por Ele ou por alguém, a gente está fazendo por Ele. Ele vê. E Ele recompensa. E Ele recompensa com a nossa saúde, protegendo, cuidando, criando oportunidades. Porque às vezes as oportunidades não aparecem. E você está se preparando e se questiona. Não, Deus está olhando e falando, na hora certa eu vou te dar a oportunidade. E eu vou mostrar a sua fé para todo mundo. Porque eu sei da sua fé. Ninguém mais está vendo. Como Davi, estava lá. Só as ovelhas que vinham e não entendiam nada, né? Elas estavam olhando, Deus sabia. Na hora certa Deus falou, eu vou mostrar para todo mundo, Davi, quem é você. Porque eu sei quem você é. Deus cria oportunidade para a gente. E a gente só tem que agir. Mas o importante é o preparo. Quanto tempo Davi levou se preparando? Não sei, mas foi muito tempo. E quem sabe ele ficou se questionando. Estou fazendo tudo isso aqui, ninguém está vendo. Para quê? Calma, Davi. Deus está vendo. Qual é o nome dos irmãos dele? Não sei, nem quero saber. Não interessa. Porque a história é do Davi. E agora, quantos milhares de anos depois de Davi, a gente está aqui falando da história dele. Aí a gente vai lá em Israel, tem uma porta em Jerusalém, que é a porta de Davi. Tem uma parte da cidade de Jerusalém que chama Cidade de Davi. Tem uma bandeira do país chamado Israel, mas a estrela que está lá é chamada de Estrela de Davi. Até hoje ele é honrado. Ninguém esquece do Davi. Por quê? Porque ele gastou tempo com Deus, se preparou, buscou, se dedicou, se entregou. Quando ninguém via. Porque não era para as pessoas, era para Deus. E Deus vê e recompensa. Um dia eu quero encontrar com esse homem, Davi, e falar para ele, Davi, você viveu muito antes da gente, mas eu contei sua história. E a gente riu muito. Ele falou, minha história não é engraçada, senta aí, vamos conversar. Deixa eu te contar a versão que eu contei. E a gente vai rir junto. E ele vai ficar feliz de saber que a gente, milhares de anos depois dele, a gente soube sobre ele, a história dele, e a história dele foi uma inspiração para nós. Que Deus abençoe cada um de nós, para a gente também ser inspiração para os outros, para a gente ser recompensado por Deus, que vê tudo. Mas a gente tem que gastar o nosso tempo, buscando a Ele, orando e sabendo, as coisas boas que acontecem na nossa vida não são sorte, não é sorte. É Deus que cria oportunidades para nós, e aí Ele revela aquilo que a gente tem feito. Vamos fazer nossa oração? Vamos vir para cá? Semana que vem, acaso. Você não pode perder. Porque não existe, por acaso, não tem acaso para quem ora. É a hora de fazer o círculo. Então pode vir aqui pertinho. Quem é baiano pode vir até mais perto. Vem aqui do lado. Desse lado também. Só tem moça bonita desse lado. Começa com a avó Alzira. Essa mocinha, 93 anos. Olha a mocinha. Não tá... Mocinha?
Tá mocinha. Tá sim. Pô. Eu quero chegar aí a 93 bem jovem assim também. Né? Animado. Olha aí que bonito. Ó, falta só um Michael. Muito bem. Quanta gente bonita, gente feliz aqui hoje. Estou vendo muito sorriso. Vai esquentando aqui na Bélgica, o sol vai brilhando até mais tarde, a gente vai ficando de bom humor, né? Não é verdade? Eu vou levar meus meninos na escola, eu falei para minha esposa, nesse frio agora todo do inverno, vem as mães, a maioria é mãe, né? Os pais passam por mim assim, ninguém nem cumprimenta, nem olha. Aí essa semana estava quente, todo mundo de bermuda, todo mundo de camiseta. Nunca ganhei tanto sorriso e cumprimento igual essa semana. Eu falei, o belga fica esperando o sol sair para poder ficar feliz, né? Todo mundo me cumprimentou, aqui está todo mundo feliz. E a gente está feliz que a gente tem Jesus no coração. A gente começa a viver no verão. Que Deus abençoe cada um de nós. A gente vai orar agora, pedir para Deus ajudar a gente a ser como Davi. Davi teve os erros, as falhas dele, o que também tem essa parte da história. Mas a gente tem que focar no positivo. Porque Deus viu o lado bom dele. E Deus recompensou. Deus vai recompensar a gente também por buscar. E eu tenho certeza de uma coisa. Você podia estar agora em outro lugar fazendo outra coisa. Todo mundo tem muitas opções. Você decidiu vir aqui. E você veio aqui, você não vai sair daqui sem bênção. Porque Deus tem uma bênção para quem tem tempo para Ele. Deus tem uma bênção para quem busca Ele. Então você veio aqui, você vai sair para essa semana com a bateria recarregada, cheia de força e poder, para você, como Davi. Ninguém vai ver, mas você vai estar com Deus o tempo todo. Na hora certa, a oportunidade vai vir e vai revelar o seu caráter de amizade com Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra que falou no nosso coração hoje. Obrigado por essas histórias lindas que estão na Bíblia. A história de Davi, um rapaz, um adolescente naquela época, que teve a coragem de ter comunhão contigo, te buscar, sendo honesto e sincero contigo, quando ninguém estava vendo. E o Senhor viu e mostrou para todo mundo quem ele era. E o que ele era seu amigo. Um amigo de Deus que tinha fé e confiança no Deus de Israel. Por isso ele chegou a ser o maior rei da história de Israel. Pai, a gente passa por desafios nessa vida e às vezes a gente se sente sozinho, fazendo as coisas e parece que ninguém está vendo. O Senhor vê tudo e sabe do que vai no nosso coração. Nosso desejo de te servir, fazer a tua vontade, de ser usado por ti. Nosso desejo de ter uma vida guiada e dirigida pelo teu Espírito, para a gente não errar, para que a gente seja protegido, tendo saúde e forças para manter a nossa casa. Abençoe cada um de nós que veio aqui hoje, para que, como Davi, a gente possa ser vitorioso, para que a gente possa te buscar todos os momentos, nos preparando para a grande oportunidade que o Senhor sempre vai trazer diante de nós. Abençoe durante essa semana cada um nas suas lutas, dilemas, dificuldades, decisões que precisa tomar, para que o Senhor esteja ao lado todo o tempo, ajudando como o Senhor ajudou Davi. Nos dê a vitória como deu a ele e nos abençoe com a tua amizade e a tua presença. Nós pedimos por aqueles que estão acompanhando online também, onde quer que estejam, trazendo para eles a paz, a bênção e a tua presença também durante essa semana. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.